Olá, vamos despertar com Jesus? Lutando pelo que é seu. Esse é o tema do devocional de hoje, escrito pela Cibele, da equipe Despertar com Jesus. E continuamos hoje num texto histórico. Lembramos, procure ler os 2 livros, 1º e 2º Samuel. E o texto que leremos em seguida faz referência a um texto do 1º livro de Samuel, capítulo 18. Na Bíblia, no 2º livro de Samuel, capítulo 3, versos 14 a 16, diz o seguinte: Então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a Isbosete: Entregue-me a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de casar com ela. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a chorando pelo caminho, até chegarem à cidade de Baurim. Aí Abner lhe ordenou: Volte para casa. E ele voltou. Não dá para entender quem não acha a Bíblia intrigante, não é mesmo? São livros cheios de emoções, aventuras, choros, risos e suspense. É melhor do que qualquer novela ou filme de ficção. E o melhor de tudo, é real e a nossa história. E esse trecho que lemos da história de Davi poderia ser o registro de um grande romance, mas, infelizmente, acabou sendo o registro de homens que simplesmente se calaram e aceitaram o sistema ditar como suas vidas deveriam ser, sem lutar por aquilo que ardia em seus corações. Muito tempo antes, nesta história de Davi, ele poderia ter lutado por sua esposa Mical, que o defendeu do seu próprio pai, Saul. Poderia tê-la levado consigo em sua fuga. Poderia, ao menos, ter esperado por ela, ao invés de ir atrás de outras mulheres. Esse momento em que exige sua esposa de volta parece mais um capricho do que verdadeiro amor. Da mesma forma, Isbosete aceita sua exigência, aceitando a derrota, sem lutar pelo trono que desejava. E Paltiel, por sua vez, chora por sua esposa, mas não levanta um dedo para lutar por ela, não arrisca sua vida, simplesmente obedece o que lhe é imposto. Podemos usar essa cena triste como comparação para o nosso relacionamento com Jesus. A Bíblia o apresenta como nosso noivo, a igreja é sua noiva amada. Ele, diferentemente dos homens que vimos acima, deu sua vida por sua noiva. Mas a pergunta é: e nós? O que estamos fazendo por amor ao nosso noivo? Estamos, em grande parte, infelizmente, aceitando que nos ditem as regras de como e quando devemos adorá-lo. Estamos deixando que o tirem de nós, sem mover um dedo para impedir. Às vezes choramos e reclamamos um pouco, mas logo aceitamos e nos acostumamos a viver sem ele. Estamos nos envolvendo com idolatria, ao invés de esperar por sua volta. Adoramos as suas dádivas, ao invés de adorá-lo. Ele não é o primeiro em nossas vidas. Isso é fato. A questão é: está bom assim para você? Ou você vai fazer algo para mudar isso? Ainda está em tempo. O noivo ainda não voltou. Prepare-se, pois em breve ele voltará. Vamos orar juntos com a irmã Roseli nesse momento? Pai querido, tão tremendo, Senhor, saber que teve histórias no passado que a gente nem imagina. E é só quem realmente lê a Tua Palavra que compreende esses textos tão desafiadores. Mas eu quero colocar essa família diante do Teu trono da graça, onde também passam por histórias que, se a gente fosse narrar, daria livros, novelas e tantas outras coisas, a nossa vida diária. Por isso eu quero te pedir, Pai, que o Senhor ajude seus filhos a caminharem, Senhor, sem olhar para trás. Cada dia o Senhor escreve uma história nova. E essas histórias que o Senhor deixou escritas são exemplos para que a gente não caia no mesmo erro, Pai. Muitas vezes aprendemos com os nossos erros.
Aprendemos com os erros dos outros. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ensine nessa manhã, através dessa palavra, a ter, Senhor, compromisso contigo. Tu és o noivo, Senhor, e nós, a igreja do Senhor Jesus, somos a noiva. Oh, Senhor, muito obrigado, porque sabemos que em breve o Senhor virá nos buscar e tirar desse mundo tenebroso, aonde as coisas acontecem até muito piores que essas. Na nossa realidade do dia a dia, nós vemos coisas e ouvimos coisas que ficamos assustados, apavorados. O próprio jornal mostra tanta situação de sangue, de pavor, mãe matando filho, filho matando pai, mãe, e nós às vezes aceitamos isso como coisa natural. E nós não podemos aceitar isso como coisa natural. Nós precisamos nos posicionar diante do reino de Deus e trazer essa realidade, mudar essa realidade, trazer algo que venha chocar mesmo aquelas pessoas que estão à nossa volta. Mas muitas vezes nós vemos as nossas igrejas crentes medíocres, crentes que se acomodam, se acovardam diante de situações nas quais nós não deveríamos nos acomodar. Pai, muito obrigado pelos desafios, Pai, porque através dos desafios nós crescemos, nós nos fortalecemos. Por isso nos ensina, Senhor, nesse dia, ensina essa vida que está, Papai querido, agora ouvindo. Ensina a ser mais exigente consigo mesmo, para que ele possa olhar para Ti, Senhor, e ver que existe um Deus que se importa com ele, em todas as situações, em cada detalhe da sua vida. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus de maravilhas, o Senhor é o Deus de sinais, que opera e que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, eu amo desafios, por isso, Senhor, eu quero desejar que esse meu ouvinte, essa ouvinte que está, Senhor, aí, agora, nesse momento, até aqui chegou, vai ser desafiado a mudar a sua vida, a esperar o noivo, pronta, preparada, sem ter desaviso nenhum, mas sabendo que Jesus Cristo está voltando. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Desperta essa vida, desperta. Porque é um texto complexo, mas sabemos, Pai, que existe uma verdade em tudo isso, porque aconteceu no passado e tem acontecido nos dias de hoje. Por isso, um forte abraço, que Deus te abençoe. Amém. Desejamos uma excelente sexta-feira para você e sua família, no seu trabalho, nos seus afazeres. Que Deus te abençoe, te fortaleça e ilumine seus passos. E não esqueça de compartilhar essa mensagem e deixar seu comentário aqui. Um forte abraço e desperte. Jesus está voltando.